Paz de Deus a todos. Gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, com a paz de Deus, nosso grande Pai, e que a misericórdia esteja sobre a vida de todos, aqueles que creem na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui quero falar sobre esse texto, 1 Coríntios 11, um texto já que já é meio que ignorado, considerado como algo cultural pela maioria das igrejas. Desculpa a tosse. Mas esse é um texto que algumas igrejas ainda têm como um ensinamento que deve ser seguido, e tem algumas já que deixaram de seguir. Então vou começar analisando os textos e vamos analisar verso por verso, com calma, com paciência. Já digo, se tem pressa, não ouça, porque tem assuntos que devem ser explicados com bastante calma, bastante paciência. Pois são assuntos polêmicos que geram décadas de discussões e muitas coisas que não trouxe fruto no Evangelho, mas trouxe mais divisão do que união entre as igrejas. Então meu intuito aqui é trazer um esclarecimento para aqueles que talvez queira entender sobre esse assunto. Então vamos dar início. Então o apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Coríntios, no capítulo 11, ele aconselha a igreja no versículo 1 para que todos sejam imitadores dele, como também ele é de Jesus Cristo. Então vamos fazer a leitura do texto, aí depois vamos por verso, vamos fazendo a explicação. Sede meus imitadores, como eu também de Cristo. Eu louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vô-los entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda a mulher que ora ou profetiza, com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido?
mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então aqui, já dando um início, o apóstolo Paulo fala para que a igreja seja imitadores dele, como também ele é imitador de Jesus Cristo. E no versículo 2, ele louva os irmãos, porque em tudo eles lembram de Paulo e retende os preceitos como Paulo os entregou. Então o apóstolo Paulo estava falando para eles que todos os preceitos que o apóstolo Paulo entregou para eles, ele estava gloriando, estava louvando a igreja, elogiando, porque a igreja estava retendo os preceitos entregados por Paulo. Então ele começa a citar que Cristo é a cabeça de todo o varão, de todo o homem. E o varão, a cabeça da mulher. E Deus, a cabeça de Cristo. Então aqui no versículo 3, o apóstolo Paulo está falando a respeito de uma hierarquia e também de sujeição. A mulher em relação ao homem, ela deve ser sujeita ao marido, sabendo que o marido é o cabeça da casa, que é ele considerado como o vaso mais forte, é ele quem tem que administrar a sua casa, trazer o sustento, tem que trabalhar, e a obrigação principal do sustento, da alimentação da casa, mesmo que seja nos dias de hoje, é do homem, independente que as mulheres hoje em dia trabalhem, mas o homem é quem sempre tem que ser o provedor da casa, porque pode ser totalmente admissível um homem trabalhar e a sua esposa optar, ou se não tiver trabalho, ela ficar em casa. Isso para a mulher não é um problema. Mas para um homem, nos dias de hoje, a sua esposa trabalhar e ele ficar em casa sem fazer nada, somente cuidando do lar da casa, é algo que para o homem não é honroso mesmo nos dias de hoje. Então o homem tem por obrigação dele ser o cabeça da casa, o provedor, e a mulher tem por obrigação de ser sujeita ao seu marido. Então isso é em relação aos dias de hoje também, que é algo visível. Não há como dizer que é normal uma esposa ser a provedora da casa e o marido ficar cuidando da casa e ele não trabalhar e optar por não trabalhar e a esposa ser quem sustenta e traz todo o mantimento da casa. Isso já de início, no verso 3, já é algo desonroso. E aqui também está citando que Cristo é a cabeça do varão, do homem, do marido. Então Cristo é quem dá o conselho, é quem sujeita todos debaixo dos seus pés. É aquele que tem o domínio sobre todos os reinos do mundo. Esse é Jesus Cristo. E todo homem que serve a Cristo, ele é sujeito a Cristo. Porque Cristo é o esposo e aquele que é sujeito a Cristo é a esposa de Cristo, independente de homem, independente de mulher. Então Cristo é a cabeça do varão. É ele quem direciona o homem para dirigir a sua casa. É ele quem é a guia daquele homem, do varão que serve a Deus. Então Jesus Cristo ele tem autoridade sobre o homem. E Deus
é a cabeça de Jesus Cristo. Então tudo vem de Deus. Deus, em questão em hierarquia, a Cristo, ele está acima. Aqui eu não estou falando sobre a questão de divindade, de natureza, mas nós estamos falando sobre a questão de hierarquia. Então o próprio Senhor Jesus Cristo é a cabeça do varão, e o próprio Deus é a cabeça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos para o verso 4. Todo o homem que ora ou profetiza, prega a palavra, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. E aqui está o detalhe. A cabeça descoberta. Se a mulher está com a cabeça descoberta do uso do véu, aqui o próprio apóstolo Paulo fala mesmo. Porque é como, esse verso como, é semelhança. Não é ela estiver rapada. É como se ela estivesse rapada. Então ela não está rapada, mas é como se ela estivesse rapada. Se uma mulher ela não se cobre com o véu e ela ora ou profetiza com a cabeça descoberta, é como se estivesse rapada, com a cabeça rapada. Então aqui nós podemos ver a diferença, que o próprio véu, ele era para cobrir a cabeça. E ele não é o cabelo, porque o cabelo está sempre na própria cabeça. Mas no momento da oração ou da profecia, a pessoa, a mulher, tem que estar com a cabeça descoberta. Porque senão é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, se ela não se cobre com véu, como se ela estivesse rapada, então ela tosquia-se também. Se a mulher não quer pôr o véu sobre a sua cabeça para se cobrir, então ela pode também tosquiar-se, porque da maneira como uma mulher ela ora ou profetiza sem o uso do véu, sendo como se ela estivesse rapada, então aqui o mandamento é que ela pode tosquiar-se pode tosquiar-se também. Desculpa a tosse, um resfriado muito forte. Mas, se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se, cortar o cabelo, deixar muito curto, ou rapar-se de uma maneira que não tenha cabelo nenhum, então que ponha o véu. Se para a mulher é honroso ela ter um cabelo grande, bonito, crescido, então que ela ponha o véu. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ela ponha o véu. Agora, se para ela não é indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ela também não cubra a cabeça, porque para não vai ter diferença nenhuma para ela. Se não é indecente, então também não é indecente ela deixar de usar o véu. Mas para uma mulher que ela tem a cabeça, o cabelo crescido, então para ela é melhor que ela ponha o véu, porque é algo decente para uma mulher, que é uma mulher modesta, com santidade, é o correto que ela cubra-se
com o véu no momento da oração e da profecia. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. O homem, ele é a imagem e glória de Deus. É ele que honra a Deus, que alegra a Deus, porque o homem foi a criação de Deus, o primeiro. Mas a mulher foi a segunda criação, para que ela fosse a glória do varão. E o varão, ele não veio da mulher, inicialmente no Gênesis, mas a mulher, ela veio do varão. Da mesma maneira que o homem veio de Deus, a mulher também veio de Deus, mas a mulher, ela veio do varão. 9. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher. O varão foi criado para a glória de Deus, mas a mulher foi criada por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Esse versículo 10 é um versículo onde muitas pessoas acabam não compreendendo esse texto, esse verso. Esse sinal de poderio é um sinal de modéstia, é um sinal de autoridade, é um sinal de uma mulher que ela é sujeita ao seu marido, uma mulher casta, uma mulher que ela não é daquelas contenciosa com o marido, mas é uma mulher sábia, uma mulher sujeita à palavra de Deus, que tem o temor de Deus. É uma mulher que ela ama a palavra de Deus, ela busca andar segundo a vontade de Deus. Então, quando a mulher ela usa o véu, ela demonstra que ela é uma mulher sujeita ao seu marido, e esse é um sinal sobre a cabeça dela, que é um sinal de poderio, um sinal de poder, de autoridade, quando ela vai profetizar. E os anjos que estão ao redor, acampando, no momento de culto, no momento da oração, no momento da profecia, que vão levar a oração até o céu, para que chegue até Deus as orações, elas têm autoridade para poder profetizar e poder orar com toda a liberdade. Mas quando eu digo isso, irmãos, para quem é de outra igreja, eu vou deixando claro. Esse aqui é um ensinamento para quem segue. Para quem não segue, a questão aqui não tem a ver com salvação, mas é uma questão sobre o que é mais honroso para a mulher. Usar o véu, não usar. Então aqui o apóstolo Paulo ele mostra que o correto é que a mulher ela use o véu, cubra-se e ela tenha o seu cabelo crescido. E o homem não deve ter o seu cabelo crescido. Todavia nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão, no Senhor Jesus. Tanto um quanto o outro depende. Um depende do outro para servir a Deus. E também um depende do outro para poder ter a vida matrimonial. E como em todos os lugares é necessário que haja alguém que lidere uma empresa, que lidere uma casa, alguém que lidere em qualquer âmbito que seja, é necessário que alguém esteja liderando.
Então Deus dá essa autoridade para o homem e para a mulher ser sujeita ao marido. E o homem também só tem autoridade com a mulher se ele for também segundo a palavra de Deus. Ele tem que ser alguém que ele é segundo a palavra de Deus, para ele poder, tendo uma vida exemplar, poder cobrar alguma coisa, poder falar alguma situação, e ele tendo autoridade em casa através do seu exemplo, que aí sim a mulher torna-se sujeita. Um homem que ele não é exemplo em casa, ele não tem autoridade para poder falar nada e ninguém vai respeitá-lo também. E nem mesmo para os filhos, se ele não é uma pessoa exemplar. Verso 12. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Aqui o apóstolo Paulo fala a respeito já da gestação, que agora a mulher ela veio do varão e também o varão vem da mulher. Através da gestação, todos nós dependemos de uma mulher para poder nascer do ventre dela e vir ao mundo. Então aqui o apóstolo Paulo fala, deixa o julgamento para a própria igreja, mas ele já deixa o entendimento concluído para que todos possam ver qual foi a opinião dele, que toda a igreja entenda o que ele quis dizer e passar na mensagem. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? No versículo 13. Mas no versículo 5 ele mesmo fala: a mulher que ora ou profetiza, toda a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Então no verso 13 ele mesmo pergunta: é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Então aqui a questão do uso do véu é uma questão de se é decente, é honroso ou é desonroso. Aqui está falando sobre uma questão de decência, sobre uma questão de honra, é uma questão de valor cristão, é uma questão de honra. Esse é um assunto que não tem a ver com salvação. Quem não usa véu, permaneça do jeito que está. Se não tem questão de honra e desonra para vocês, não tem problema nenhum. Mas para aqueles que reconhecem o véu como algo honroso para a mulher que ela é casada, também não deve haver crítica sobre essas pessoas que usam o véu. Então, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ele mesmo já respondeu no versículo 5. Porque é como se estivesse rapada. Então, seja, não é decente a mulher orar a Deus descoberta. Agora eu vou entrar numa questão que é muito falado no meio da teologia, que o apóstolo Paulo falou para as mulheres da igreja de Corinto, porque eram ex-prostitutas e muitas histórias e tal, para elas não ser confundidas com prostituta, porque tinha muita prostituta na igreja de Corinto. Aqui nesse texto, momento nenhum fala de prostituta. Aqui fala somente a questão de honra e decência entre uma mulher casada, que tem marido, que tenha temor de Deus, que sirva a Jesus Cristo, para ela usar o véu no momento da oração e da profecia. Aqui é somente uma questão de decência. Da mesma forma que é decente para a mulher ter o cabelo crescido.
Da mesma forma que é decente para ela ter o cabelo crescido, também é decente que ela cubra a sua cabeça. Ela descobrindo a sua cabeça no momento da oração ou da profecia, é a mesma coisa se ela tivesse o cabelo rapado, que é algo indecente. Então aqui no 14, ele fala: ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. No versículo 15, algumas igrejas, elas apontam o cabelo como se fosse o véu. Elas apontam o cabelo como se fosse o véu, porque o apóstolo Paulo ele fala: porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Então aqui eu vou entrar no contexto judaico, e já com todas essas explicações que foi dada, nós vamos ver se realmente é o cabelo que lhe foi dado em lugar de véu. No contexto judaico, lá do tempo de Isaac, quando a Rebeca queria casar com Isaac, Gênesis 24, ela cobriu a sua cabeça com um véu. E também, no contexto judaico, as mulheres, quando elas casam, elas têm que cobrir a cabeça com o véu e não mais mostrar o cabelo. E até mesmo nos dias de hoje, no judaísmo, uma mulher para ela ser considerada casta, modesta, temente a Deus, serva de Deus, uma mulher respeitosa e sujeita ao marido, no sentido de respeito, porque homem nenhum deve bater, espancar, maltratar a sua esposa, porque o próprio Senhor Jesus Cristo falou que é para o marido amar a sua esposa como ele mesmo amou a igreja, e o Senhor Jesus Cristo nunca maltratou a gente, nós como igreja. Da mesma maneira, também a mulher que ela é sujeita ao marido, ela confia que o seu marido vai lhe tratar muito bem e vai prover tudo o que for necessário. Então, no contexto judaico, uma mulher que ela é sujeita ao marido, até os dias de hoje ainda ela se cobre com o véu, porque essa é uma tradição, um costume judaico, para que a partir de quando ela case, ela passe todos os dias dela usando o véu, com a cabeça coberta. Então aqui que está a diferença. Como que não é uma questão de costume da época e nem uma questão cultural. Aqui o apóstolo Paulo está falando: mas toda a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça. Porque é como se estivesse rapada. Então aqui o ensinamento dos preceitos é apenas no momento da oração ou da profecia. O mandamento aqui não é para usar durante todo momento, todos os dias, para onde for, na rua, em todos os lugares que for, andar com a cabeça coberta com o véu. Não. Aqui apenas está falando que é no momento da oração e da profecia. E o homem que ora e profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça.
Então, essa questão de a mulher manter e ser honroso para ela o cabelo crescido, é que enquanto ela não está orando, enquanto ela não está profetizando, não está no momento de culto, esse cabelo desculpa, esse cabelo crescido, ele lhe foi dado em lugar de véu, porque nós, já que estamos em Cristo, principalmente a igreja de Corintos, os coríntios, eles já não têm mais o costume judaico, porque eles são gentios, então eles não precisam aderir aos costumes judaicos, que é usar o véu todo dia, a todo momento, mas somente as mulheres casadas, sujeitas ao marido, elas devem usar no momento da oração e da profecia, e o seu cabelo crescido, que é honroso para elas, é dado em lugar de véu no dia a dia, no cotidiano. Então, essa é a explicação que eu tenho para trazer a respeito de 1 Coríntios 11. Tem algumas igrejas no Brasil, na Itália, que as mulheres ainda usam o véu. Algumas igrejas também da Igreja Católica também usam o véu, algumas não, porque tem uns que têm um olhar como se fosse apenas uma cultura, e tem uns que usam como um preceito, as tradições que o apóstolo Paulo falou que era para eles guardarem as tradições, conforme está em Tessalonicenses. Então está escrito lá que é para guardar as tradições, e aqui eles falam para eles reterem os preceitos que foram entregados para eles. Então, se é um preceito, então quer dizer que não é um preceito somente para eles aí. Tem vários outros preceitos. E para a igreja de Corinto também foi entregado o mesmo preceito que era também para outras igrejas. Então aqui já dá para ver que não é apenas uma questão cultural ou de um costume, mas é um preceito da época. Mas para aqueles que não fazem o uso do véu, também é uma questão que ela não influencia na salvação. É uma questão de honra ou de desonra. Então está aqui meu parecer, a minha explicação. Espero que aqueles que não conheciam possam, tendo esse conhecimento, talvez ter uma clareza e ser edificado também. Aqueles que conhecem, os que não conhecem, e que em tudo Deus seja sempre louvado e glorificado. Porque Jesus Cristo, ele não veio para trazer guerra dentro da igreja, mas ele veio para trazer paz ao coração dos homens e que a igreja ela seja unida em amor e não em divisão. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja sempre louvado.